Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que você consegue criar aqui uma peça como essa aqui, utilizando o recurso de modelagem 3D, tá ok? Aqui basicamente vai funcionar como se fosse uma cremalheira, uma esteira, sabe? Que tem uns degrauzinhos assim. O vídeo está sendo feito aí com o intuito de ajudar um amigo, porque explicar com palavras é um pouco difícil. Então vamos executar aqui na prática e também fica aí a referência. Isso daqui também é base para outros trabalhos, tá ok? Basicamente a gente vai utilizar o recurso de modelagem 3D para que se chegue nesse resultado. A gente vai fazer todo o processo aqui. Aí a princípio fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook, que é o grupo CNC em Ação, voltado para assuntos relacionados a CNC Router de uma maneira geral. Quem tiver dica, quem tiver dúvida, posta lá, tá ok? Também, caso não esteja vendo no canal CNC em Ação, eu tenho um canal que é só voltado para o assunto CNC, tá ok? Então vamos lá. Toda vez que você quiser aplicar relevos numa superfície de um material e tudo mais, a melhor forma de se chegar a esse resultado é através da modelagem 3D. O programa Aspire, por exemplo, ele oferece essa opção, é um pouco mais limitado, mas em certas situações atende a necessidade, tá? Para projetos mais complexos, geralmente o que se faz é desenvolver o projeto num programa, exporta o arquivo com o projeto, aí importa para dentro do Aspire simplesmente para gerar o arquivo de corte que vai ser utilizado lá na CNC, tá? Mas em determinadas situações, veja esse caso aqui. Aqui se chega a um belo resultado, tá? Então vamos lá, vamos ver como que se chegou a esse resultado aqui. Eu vou iniciar todo o processo novamente e aí fica a referência. Primeiramente, óbvio, a gente vai iniciar criando aqui um novo trabalho, um novo material, e ele tem que ter a espessura aqui suficiente de acordo com o seu projeto. Aqui mais ou menos eu se baseei nas referências que eu peguei lá do que ele precisava, e no que se diz respeito à espessura, a total seria de 20 milímetros, tá ok? Aqui você pode especificar o exato, ou você pode especificar e utilizar de fato um material um pouco mais grosso, porque pelo seguinte, quando a gente vai trabalhar com modelagem 3D, se, por exemplo, eu vou criar lá o meu modelo 3D, tá? Esse modelo aqui, deixa eu fechar aqui. Eu vou criar o meu modelo 3D daquela peça que foi feita. E na hora de usinar no material, o que acontece? Se eu quiser que seja usinado de fato esse modelo dentro do material, eu tenho a possibilidade de jogar ele um pouquinho abaixo da superfície, para que também, na hora de fazer a usinagem, a máquina remova um pedacinho de material. Vamos supor, tá? Vamos supor que aqui a gente está olhando pela vista lateral. Na hora de especificar ali para criar um novo arquivo, se eu crio com 20 e o meu projeto de fato é 20, na hora de executar, quando a máquina estiver usinando isso daqui, pelo processo de usinagem 3D, como está rente com a superfície, praticamente aqui ele não vai nem usinar, ele vai passar por aqui, mas não vai usinar nada. O que eu estou dizendo é que eu posso utilizar um material um pouquinho mais grosso do que a espessura que eu preciso, tá? E na hora de gerar o arquivo de corte, eu jogo essa modelagem que eu fiz dentro. Então, de fato, a fresa ela vai vir passando aqui e vai trabalhar arrancando uma camada sobre o modelo, tá ok? Aí cada um determina, eu quero fazer rente ou quero que de fato remova uma camadinha do material. Se quiser, aí tem que especificar no início aqui um pouco maior e usar um material um pouco maior, a espessura do que você precisa. Vou colocar aqui como exemplo, ó, vamos supor 22 milímetros.
Só que o projeto que a gente vai desenhar, ele vai ser de 20 milímetros a modelagem, a peça que de fato precisa ser usinado. Então vou deixar aqui, vou deixar uma área de 400 por 400, óbvio que no caso aí de, o meu é diferente, tinha mais dente e tudo mais, aí é só uma questão de desenhar de acordo com o que você precisa. Aqui eu vou utilizar alguns recursos e vai ficar como referência. Tá. Então a primeira questão aqui é a espessura. Então eu comecei desenhando esse retângulo aqui para criar esses dentes de acordo com as medidas que eu preciso. Então eu comecei a princípio determinando aqui, olha, a espessura que eu vou querer que essa peça tenha, 20 milímetros. Então observando aqui, ó, aqui o importante é só a altura. O comprimento aí vai variar de acordo com o que cada um precisa. Mas nesse primeiro momento é só para mim criar o primeiro dente aqui, que vai ser a referência dos demais. Tá ok? Então eu criei. Aí a relação que existe entre base, a parte chanfrada e o topo é 10 e 10. Por isso que está com risco aqui no meio. Até aqui, da base até aqui, eu sei que é 10. Então eu vou ter um dente aqui. Um dente, vamos colocar tipo da seguinte maneira, acho que fica fácil de entender. Um dente para cima, um dente para baixo. Um para cima e um para baixo. Então vou criar esse primeiro dente. Como esse dente ele tem uma angulação específica, o que a gente faz para colocar ou desenhar aqui uma linha numa angulação específica? Observe que quando eu utilizo esse criar polilinhas, tá vendo que abaixo ali está dando uma informação, é tipo A45. Eu posso vir puxando por aqui até a medida específica que eu preciso, ou eu faço o seguinte, eu crio simplesmente uma reta, eu vou colocar sobre essa daqui, ó, pra gente utilizar, tá vendo? Ela tá aqui, ó. Aí eu venho na ferramenta de rodar aqui, ó, rodar objetos, e vou inserir o ângulo exato que eu preciso. Fica mais fácil, dá para puxar pela linha, e aqui dá para ser exato, ó. Vamos supor, 63,4 é o ângulo desse chanfro ou dessa inclinação, tá ok? Já criei aqui. Então eu vou agora organizar. Eu vou pegar a pontinha dele aqui, vou colocar nesse canto. Aí, enfim, eu estou considerando que no primeiro dente começa dessa maneira. Se o dente já começa com espaçamento, aí é só questão de ajustar o projeto, tá? Então, enfim, criei essa primeira linha de referência de chanfro. Só que aí o dente ele tem uma determinada... Ele vai ter um determinado comprimento aqui, pode considerar ou a parte de cima ou a parte de baixo, só que daí do outro lado ele já desce. Para não precisar desenhar outra, eu vou fazer uma cópia disso daqui. Eu vou copiar, eu estou utilizando o recurso do meu mouse aqui, mas simplesmente se você fosse copiar, você utilizaria aqui ou o mouse para a opção de copiar e depois colar, para fazer uma cópia, ou você seleciona o que você quer copiar, vem aqui, ó, clique em copiar, e depois em colar, tá ok? Tá, eu já fiz a cópia, agora eu preciso mudar ela de lado, porque do outro lado aqui ele está descendo. Eu venho aqui na opção espelhar objeto, vou clicar para a direita. Agora aqui é a hora de, enfim, posicionar de acordo com o que pede o projeto. Vamos posicionar a pontinha sobre a linha aqui. Agora a questão de espaçamento, aí vai da questão de o que cada um de fato tem no seu projeto. Vamos supor que tivesse definido que essa parte de cima aqui tivesse, por exemplo, aqui uns 10. O que eu poderia fazer? Eu poderia criar um quadradinho aqui, ó, com 10, tá? Eu só vou utilizar essa referência de espaçamento. Aí aqui já está alinhado certinho. Eu vou vir aqui, ó, e vou deslocar essa linha até ela chegar aqui, ó. Tá? Deixa eu só ajustar aqui. E verificar aqui se está bem certinho, bem alinhado. Isso daqui, tudo que está sendo feito nesse primeiro momento é apenas para criar o primeiro dente de referência. Agora eu vou selecionar todo essa peça que eu fiz aqui. Vou criar uma cópia. Para recortar, eu crio uma cópia porque, tipo assim, vamos supor que eu já comece a recortar de fato aqui e eu corte alguma coisa errada.
aí eu preciso refazer toda essa primeira parte aqui da etapa. Mas pode fazer sem problema algum. Tá? Agora aqui, eu vou utilizar a ferramenta de aparar para criar esse primeiro dente. Vou cortar aqui, aqui, e vou cortar aqui. Tá? Isso daqui como inteiro eu não vou cortar, eu só vou apagar. Verifico se está tudo junto aqui. Então eu já tenho o meu primeiro dente de referência. Uma vez que deu certo aqui, agora eu vou começar a criar os outros dentes. Vamos supor que esses são os dentes para cima e vão ter os dentes para baixo. Novamente, o que eu vou fazer? Eu só vou criar uma cópia disso daqui. E eu já vou utilizar o próprio recurso de espelhar aqui. Ele tem uma opção que se você clicar aqui, ó, ele já cria uma cópia espelhada. E eu posso clicar para a direita. Ó, o que ele fez? Só que, enfim, lembra? Esse próximo dente, ele está para baixo. Então eu preciso espelhar ele aqui, ó. Vou espelhar ele... Opa! Nessa situação aqui ainda está assinalado. Deixa eu só apagar aqui, ó. Poderia colocar ele para cima assim, tá ok? Na hora de juntar esse dente com esse dente, se eu juntar dessa maneira aqui, não vai dar para juntar ele muito certo. Tá vendo? Porque vai ficar sobreposto. O que eu posso fazer aqui, ó? Eu vou utilizar o modo de edição de nó. Aí eu vou apagar esta parte aqui, tá ok? Aí eu venho aqui e vou juntar bem certinho esse com esse, tá vendo? Só que ainda eles não estão reconhecidos como inteiro. Agora eu junto aqui, ó. Eu posso utilizar tanto a opção Join Close Vetor com uma reta que vai dar certo, ou, enfim, se fosse vários vetores que você estivesse posicionando onde você quer que junta, você seleciona eles, vem nessa opção aqui, ó, juntar vetores abertos e clica em unir. Agora, perceba que, enfim, isso daqui já se tornou um vetor inteiro. Para dar sequência na esteira aqui, eu vou fazer só a cópia, daí vai ter aquele mesmo problema, tá vendo? Sobreposto aqui. Então, primeiro, vamos adaptar esse dente aqui para que ele fique fácil de criar um para cima e um para baixo. Para isso, eu vou voltar na opção modo edição de nós e vou apagar esse cantinho aqui, ó, apagar seleção. Agora sim, agora eu consigo facilmente juntar as cópias, ó, porque eu vou copiar, colei, tá vendo? Aí eu venho com esse pedacinho e junto aqui. Aí coloco mais uma cópia. Coloco aqui. Daí aqui eu estou fazendo de um em um. E se eu quiser deixar o processo mais rápido, eu já tenho 3, eu seleciono os 3, copio, colo e coloco aqui, tá? Então a primeira etapa desse processo é, obviamente, desenhar ali um perfil de acordo com o que você precisa. Quando você olha nessa imagem aqui que eu criei, vamos supor, vamos até colocar uma reta aqui, de fato uma vista de perfil do que eu preciso, olhando para esse vetorzinho aqui, ok? Exatamente nas medidas, daí cada um desenharia aqui de acordo com o que precisa, do tamanho com o que precisa. Só que o que acontece? Para essa finalidade, para utilizar o recurso e chegar no resultado ali da modelagem 3D, a gente precisa fazer um vetor aberto, tá? Então vamos supor, essa parte aqui da criação dos dentes, eu acho que vocês já entenderam, tá? Só que aqui a gente só criou a referência para o dente, só que como ele tem aquele espacinho aqui de baixo, esse degrau, vamos dizer assim, da parte baixa do chanfro até a parte alta, 10 milímetros. E da parte do chanfro para a base, mais 10, tá ok? Então, por isso, vai precisar desenhar o degrauzinho aqui. Se você desenhou já ele exatamente como você precisa aqui, se ele estivesse unido, vamos só unir aqui porque eu não uni, e para, enfim, se utilizar esse mesmo sistema também, se começa o dente assim já com degrau e termina com degrau, ou enfim, tem começa com um espaço vago aqui, aí vai do projeto de cada um, mas vamos supor que fosse a situação
que terminasse de fato começasse e terminasse com o dente aqui como início já, a rampinha do dente. Vou em modo de edição de novo, vou apagar esse pedacinho aqui, ó. Apagar seleção. Vou utilizar o recurso para juntar todo mundo aqui, ó. Vou utilizar o recurso para juntar todo mundo. E venho aqui, unir. Ok? Então aqui eu já teria o perfil do vetor. Agora aqui entraria a parte de fazer a adaptação da altura, já que a gente desenhou ali a altura do dente. Nessa situação aqui, vamos supor que fosse mais esses 10. Tá? Obviamente tem que estar bem certinho de acordo com o seu projeto. Vamos só puxar para cá e agora puxar para cá. Aí eu poderia utilizar nessa situação aqui também a própria opção de, para não ficar cortando várias vezes, utilizar a opção de modo de edição de nós e apagar essa linha aqui, ó, apagar seleção, tá vendo? Só que, enfim, nessa situação que a gente tem aqui, deixa eu voltar aqui, pegar a ferramenta de seleção. Aqui ele não juntou os vetores, tá vendo? Eu tenho um vetor e eu tenho outro vetor. Eu precisaria juntar eles com essa opção de ou join close vetor ou aquela mesma de unir os vetores. Eu vou fazer dessa vez com essa para vocês verem que funciona da mesma maneira. Agora, ele de fato reconheceu isso daqui como um vetor inteiro. Porque se não reconhece, essa opção aqui ela fica ativa. Como ela não está ativa, é porque de fato aqui ele fechou esse vetor. Ok? Então essa seria a etapa que levaria a desenhar o perfil que você precisa exatamente quando você está olhando uma vista lateral. É isso que a gente precisa. Só que pro recurso que a gente vai utilizar agora no modelagem 3D, a gente vai precisar aqui de um vetor aberto, tá? De um vetor aberto. Então eu vou precisar só do vetor aqui que ele tenha as extremidades. Nessa situação, para transformar isso daqui num vetor aberto, novamente, aí a gente vai utilizar o modo de edição de nós e vai apagar só essa parte de baixo aqui, ó, apagar seleção. Tá vendo? Dessa maneira, eu já criei o perfil. E esse perfil, ele tem a altura dos dentes certinhos, e ele também já vai ter a altura daquela elevação da base até o início do chanfro, porque eu deixei esse cantinho aqui, tá? Aí, o que se segue depois disso? Aí eu vou utilizar agora aqui referenciais só para tipo determinar aqui, ó. Por exemplo, eu estou desenhando, vamos supor, tá dando 20, ajustar isso daqui certinho. Isso daqui é só para que se tenha referências, tá ok? Tá. O quadrado em si que eu acabei de desenhar é apenas uma referência. O que vai determinar agora para a gente utilizar a ferramenta para chegar naquele resultado? Vai ser isso daqui que eu vou fazer agora, ó. Esse vetor que vai ser uma linha reta, tá? Uma linha reta. Aqui o quadrado ele fica de referência para dizer, olha, esse é o limite da peça, com base já nos degrauzinhos que a gente desenhou. E aqui também no que se diz respeito à altura, é também o limite que vai ter essa modelagem que a gente vai fazer, essa peça que a gente vai desenhar ali na modelagem. Então vamos supor que fosse uma coisa exata, vou deixar aqui exato 120. Opa, deixa eu voltar. Lembre-se, como eu mudei por ali, se eu tivesse desenhado o quadrado já com medidas exatas, tem que desassinalar aqui, porque senão ele vai diminuir proporcionalmente. Eu diminuo a largura, diminui a altura, ou diminuo a altura, diminui a largura também. Quando eu não quero que isso aconteça, eu desassinalo. Eu vou colocar aqui 120, ele só vai diminuir a altura. Novamente, isso daqui é só a referência. O que a gente vai utilizar é essa linha agora. Por quê? Eu vou pegar o centro dessa peça, o centro desses limites que eu acabei de estabelecer.
Vou colocar aqui a linha e vou trazer até o outro limite. Tá? Então, essa linha aqui, ela vai determinar por onde, ou o limite aonde esse perfil ele vai ser extrudido aqui, que fala. A opção é extrudir, tá? Por onde ele vai ser colocado aqui. A mesma coisa que eu tivesse várias... Considere isso daqui várias linhas. Eu fosse posicionando uma do lado da outra, ou eu arrastasse ele sobre essa linha. Ele vai começar aqui e ele vai terminar aqui, baseado nesta linha. Agora vamos utilizar o recurso na prática. Eu nem preciso mais disso daqui, tá? Isso daqui eu criei com o intuito de referência. Eu posso até apagar. Então, o limite que isso vai ter vai ser baseado nisso daqui mesmo. Se fosse maior, você faria maior. E a largura, por assim dizer, o comprimento é esse. A largura vai ser de acordo com esse perfil que a gente criou, aquele 120 milímetros. Eu vou vir na aba modelagem, modelar aqui, ó, modelar na verdade. Vou pegar essa terceira opção, ó, extrudir forma ao longo dos vetores, tá vendo? Então pode utilizar, mas aí seria assunto de outro vídeo, vamos utilizar isso daqui. Eu posso extrudir entre dois vetores e nesse caso vai ser extrudido ao longo desse vetor. Vou clicar nessa ferramenta. Primeiramente eu seleciono o vetor aonde a forma vai ser extrudida, vai ser esse daqui, e clico usar seleção, tá ok? Nessa situação que não vai interferir em nada, pode ver que ele está indicando da onde ele vai começar a extrudir, se vai ser de cima para baixo ou de baixo para cima. Aqui não vai mudar exatamente nada, existem situações que a direção influencia. Tá? Então, se influenciasse, era simplesmente inverter aqui, ó. Mas nessa situação não muda em nada o lado, porque como ela vai ser uma peça, vamos dizer assim, simétrica, então não tem esse problema. Cliquei, selecionei, pode ver que do lado do mouse agora ficou um desenho diferente ali. Daí ele está pedindo para mim clicar ou selecionar qual vetor que vai ser extrudido ao longo disso. E, mencionando agora novamente, ele precisa ser um vetor aberto. Eu não consigo pegar esse que está fechado e aplicar aqui. Eu tenho que pegar um aberto assim, ó, ele tem as extremidades abertas. E ele sempre vai considerar o meio da peça para fazer de um lado e de outro essa extrusão. Aí eu simplesmente clico nele, ó. Tá vendo? Ele ficou selecionado. E eu vou vir aqui e vou usar a opção aplicar. Tá vendo? Agora a gente vem para a vista 3D e a nossa peça está criada. Ó. Tá vendo? Simulaçãozinha aqui. Então aqui foi a parte da criação. Agora eu vou fechar. Eu posso clicar em iniciar novo componente ou simplesmente fechar. Aí ele precisa permanecer aqui. Agora eu vou vir aqui já para criar o arquivo de corte. Lembrando, se eu quiser posicionar essa peça em outro lugar aqui do trabalho, eu consigo também fazer isso, tá? Simplesmente eu preciso vir aqui, ó. Ou enfim, na hora que for desenhar, já posicione no lugar. Mas se você colocou num lugar diferente, você pode vir aqui, ó, selecionar ela e posicionar no lugar que você quer. Olha, eu quero que fique aqui no canto, entendeu? Para na hora de usinar ficar já de acordo no lugar que você vai posicionar o material. Mas de uma maneira geral, na hora que for desenhar, já coloca no lugar que você precisa. Isso daqui é uma alternativa se você achar que não ficou legal no lugar que você colocou. Tá. Agora, para usinar essa peça, a gente vai utilizar a opção de usinagem 3D. Lembrando, usinagem 3D, se você, por exemplo, se você for utilizar uma fresa muito fina para fazer o acabamento, você deve fazer o desbaste antes e depois você vem com a ferramenta de acabamento. Porque pode ser que a ferramenta de acabamento, primeiro, ela seja muito fina e o excesso de material pode fazer com que ela quebre, ou talvez essa ferramenta mais fina, ela tenha, digamos ali, uma capacidade de corte
uma capacidade de corte menor, então não vai ser o suficiente. Se pegar, digamos assim, se exceder a capacidade de corte, por exemplo, quando eu digo a fresa ela tem um corte de 15 milímetros, se ela entrar 16 no material e tentar cortar, ela vai quebrar, porque ela vai pegar numa parte que não tem corte. Mas nas ambas as situações que eu mencionei, o que você tem que considerar é se for essa situação, se for esse o caso, ferramenta de acabamento fina, frágil, capacidade de corte reduzida, você tem que criar primeiro o percurso de desbaste 3D. Ele vai realizar o processo no material, só que ele não vai chegar até o limite do fim, do limite da peça para já dar o acabamento. Ele vai deixar uma camadinha, depois você vem com o acabamento. Eu vou fazer da maneira como deve ser feito. Só que cada situação é uma situação. Talvez a fresa que você vai utilizar, ela já ofereça condição de ir do início para o acabamento. Então você pula a etapa de fazer o desbaste. Ah, a fresa que eu vou utilizar é muito fininha? Faça o desbaste, depois faça o acabamento. Dessa maneira, ó. Então vamos supor, eu tenho aqui a peça, eu já criei o modelo que eu vou trabalhar, eu vou clicar nessa opção, tá ok? Lembrando o seguinte, agora vamos voltar um pouquinho no começo aí. Lembra aquela história que eu falei que tipo assim, olha, se você quiser que a fresa ela usine uma camadinha do material e usine dentro da peça, é essa hora, tá? Observa que essa parte marronzinha clarinha que tem aqui, ó, ela corresponde à peça que a gente desenvolveu, a altura da peça, tá ok? A altura da peça, da nossa modelagem ali. Essa partezinha que está embaixo aqui é o que está sobrando de material, porque aqui eu estou zerando essa peça que a gente criou, ela está coincidindo com a superfície do material. Se eu deixo assim, quando a fresa trabalhar, em cima aqui, quando ela estiver fazendo o processo de usinagem, ela não vai nem tocar, porque está rente. Se eu quiser que de fato ela arranque uma camadinha de material e usine a minha peça dentro do material, eu coloco aqui uma folguinha. Nessa situação, como eu estou utilizando material de 22, eu posso colocar 2 milímetros e, vamos dizer assim, da seguinte maneira, afundar a peça dentro do material, para ele usinar essa peça dentro do material. Dessa maneira, então eu estabeleço aqui, ó, eu poderia colocar até mesmo 2 milímetros, tá vendo? Ó, que agora a folga está acima e o modelo está embaixo, tá? Eu quero deixar só 1 milímetro só, aí vai sobrar 1 milímetro em cima e 1 milímetro embaixo. Vamos deixar 2 milímetros aqui para ficar exato e ele atravessar o material e depois a gente conseguir separar a peça, ok? Caso dê um errinho que pode acontecer aqui, vamos supor que você colocou exatamente um material de 20 na hora de gerar a modelagem. A modelagem do Aspire, cara, ela não é 100% precisa. Às vezes dá uns errinhos. Aqui não deu. Até porque eu estou utilizando material mais grosso. Mas quando você trabalhar com a criação da peça exata, de acordo com o material, e daí você vai chegar aqui e vai dar uma informaçãozinha de erro dizendo que a peça ela é mais grossa que o material, tá ok? Aí o que você faz se houver essa mensagem de erro ali, ó? É mais ou menos, deixa eu simular a situação para que fique de fácil entendimento. Vamos supor que eu coloque aqui, ó, que o meu material ele tem 19, ok? E eu tento vir aqui, ó, nessa parte de fazer o processo, ó, tá vendo que está dando um erro? É porque ele está dizendo, ó, a espessura do modelo excede a espessura do material. Puxa, eu preciso desenhar tudo e tal. Cara, existe uma alternativa, mas tem que ver se essa alternativa ela não vai, digamos, afetar de forma significativa que comprometa o resultado que você está buscando. Que é a seguinte, quando você vem aqui em modelar e você clica no componente que você criou, dá 2 cliques, você pode ajustar a altura da forma para uma altura exata, tá?
Vamos supor, ali é 19 o material que está, então eu poderia digitar 19 aqui, ele vai dar uma ajustada, mas o que acontece? Ao reduzir, ele vai afetar ali os parâmetros exatos. Se não compromete o resultado, aí você pode fazer dessa maneira, tá? Só que, enfim, eu vou voltar aqui para o original, só fiz isso daqui só para explicar como que você contorna se aqui der esse erro. Você pode vir aqui em modelagem e ajusta a altura do modelo, do modelo que a gente criou para medida. Isso quando a variação for muito pequena, eu acho difícil que venha comprometer o resultado. Deixa eu voltar aqui para o início, vou voltar para o... Deixa eu fechar aqui. E vou voltar para aqueles originais 22 que a gente iniciou o projeto aqui. 22. Ok. Tá, agora eu posso vir aqui, enfim, não tem erro nenhum. Quando não tem erro nenhum, ele passa direto, tá? Agora aqui eu tenho as opções que são as seguintes. Quando a gente vai utilizar o recurso aqui de percurso, isso vale para o percurso de desbaste, ele também vale para o percurso de acabamento, basicamente envolvendo usinagem 3D. Quando eu seleciono essa opção Model Boundary aqui, ele vai selecionar e vai trabalhar apenas no modelo. Se eu selecionar aqui material, ele vai considerar toda a área que você colocou aqui, ó. Toda a área para trabalhar em toda essa área. Se eu selecionar o vetor, ou seja, eu posso criar um vetor aqui, ó, em volta dessa peça e dizer, olha, eu quero que você trabalhe dentro desse vetor, ele só vai considerar o que tiver aqui dentro, ok? E essa última opção que tem ali, ó, Select Level, é quando você trabalha com a criação já em levels, tá? Aí você pode selecionar um level. Mas aqui, a gente vai utilizar essa opção aqui, ó. A gente vai trabalhar no modelo, e a gente vai dar uma distância da fronteira aqui, ó. Isso daqui é a distância da fronteira, para que a fresa ela consiga exceder aqui um pouquinho a peça, tá? Consiga exceder um pouquinho a peça. Se eu deixo exato, quando ela estiver trabalhando aqui na hora de fazer a usinagem, a fresa ela não vai chegar aqui no cantinho, ela não vai descer, ela vai chegar e vai parar aqui porque ela não pode afetar o vetor. Eu disse que eu não quero que chegue na fronteira. Se eu coloco um valor aqui, ele passa da fronteira na hora de fazer a usinagem. Tá? Vamos deixar como exemplo 0 aqui, ó. 0, só para exemplificar, a gente simula e vê como que é a situação. Na questão da fresa, como eu estou utilizando aqui o percurso de desbaste, que é aquela situação, eu tenho uma fresa fina, eu tenho uma fresa que ela não tem a capacidade de corte, eu vou utilizar ela como acabamento, então eu preciso utilizar uma fresa primeiro, uma fresa grossa, criar um percurso para uma fresa grossa, e ela vai fazer o desbaste. Então pode ser uma fresa mais grossa, não necessariamente precisa ser, eu só estou dizendo que essa é a possibilidade, uma fresa que tem um corte e tal, ela vai trabalhar na peça, mas ela vai remover de forma um pouco mais grosseira. Aí a gente vem com aquela bem fininha e dá o acabamento. Eu vou deixar aqui como exemplo, vamos supor que eu fosse utilizar uma de 6 milímetros para fazer esse desbaste, tá ok? Seleciono a opção de como que eu quero fazer o desbaste, se for nível Z para várias passagens, ou aqui varrimento 3D. Vamos deixar como varrimento 3D ao longo de X. Ele vai trabalhar assim, ó, da esquerda para a direita, e vamos calcular. Aí eu já vou exemplificar ali o que eu estou falando de modelo. Então, de modelo, de distância de fronteira. Vou simular aqui. Tá vendo? Pelo processo de desbaste, eu cheguei nesse resultado aqui. Tá vendo? E ele só chegou nesse resultado também. Pode ver que aqui, ó, no cantinho, ele não desceu porque eu deixei a fronteira zerada. Então ele não vai descer ali. Então às vezes precisa dar um limitezinho aqui na fronteira. E esse limite para que ele trabalhe na peça e tudo mais tem que ser pelo menos aqui o limite do diâmetro da fresa. Por exemplo, aqui, ó, se eu coloco pode ser o diâmetro da fresa e um pouquinho mais. Então vamos colocar 7 milímetros, ou seja, ele pode exceder o limite do vetor.
E vou calcular de novo. E vou simular. Tá vendo? Perceba que agora ó, ele já conseguiu descer do lado do dente. Tanto aqui ó, na parte inicial, quanto na parte final. Ele desceu ali. Ó. Não sei se fica bem visível aí. Mas ele desceu ali. Então por isso foi dada a fronteira. Foi colocada aquela fronteira. Tá. Nessa situação aqui, ele está rente. Ele está rente. Depois que eu mudei ali, eu não coloquei ele abaixo do material. Tá? Só para não confundir, lembra aquela vez que eu disse, olha, eu posso descer o material e tal, que depois que eu mudei, eu não voltei aqui. Eu vou colocar aqui, ó, 2 milímetros. Ok? Como eu mudei isso daqui, eu vou recalcular aqui. Ok. Vou vir na simulação, reiniciar simulação. Tá. E vamos dar o play. Tá. Isso aqui é para que ele entre uma camadinha acima do material, que foi aquela primeira explicação que eu dei. Então aqui foi realizado o processo de desbaste 3D com uma fresa mais grossa. E agora a gente vai vir com uma fresa mais fina ou uma fresa de acabamento. Determinadas situações exigem uma fresa do tipo, para que se tenha o melhor resultado possível, uma fresa do tipo, ou uma fresa ball nose. A fresa ball nose ela é bem interessante em formas mais curvas, para que se tenha aquele resultado perfeito. Ball nose, a cônica. Agora com formas retas assim, até com uma de topo raso sendo um pouco mais fina, você também vai conseguir um resultado muito bacana. E também com um passe lateral pequeno, tá? Para dar aquele acabamento perfeito. Então, enfim, já fiz o desbaste. Chegamos nesse resultado. Vamos ver se dá para dar um zoom aqui. Chegamos nesse resultado. Posicionar aqui no meio da tela. Oxi. Aqui, chegamos nesse resultado. Agora a gente vai criar o percurso de acabamento. Aí nessa situação eu vou utilizar uma fresa topo raso de 2 milímetros. Aí cada caso é um caso. Se você tiver uma cônica, quiser utilizar uma cônica. Se você tiver uma ball nose, quiser utilizar uma ball nose. Mas como eu mencionei, a ball nose ela vai apresentar melhores resultados. Se fosse em curvas, se fosse tipo uma curva para baixo, uma curva para cima, seria bem interessante uma ball nose. Vou utilizar o varrimento e vou calcular. Utilizando a mesma opção, eu vou trabalhar no modelo aqui. Nessa situação, como a fresa é mais fina, se eu quiser alterar aqui a distância da fronteira, colocando tipo uma fronteira menorzinha aqui, tipo uns 3 milímetros, e vou calcular. Tá vendo? Ó? Ele calculou agora o percurso de acabamento. Olha isso daqui. Isso é o resultado que a gente tem utilizando aquela fresa de 6 milímetros. Agora aqui tem o percurso e eu vou simular por cima. Perceba que nessa situação, ó, a peça ainda está presa aqui no material. Tá? E vou dar o play aqui. Ó. Tá vendo? Como já melhorou muito aqui o resultado do acabamento fino, por assim dizer. Tá ok? Aqui, dado o tamanho, as dimensões, até com a própria fresa de 6 milímetros, chegou num resultado razoável. Se fosse aquela situação, a sua fresa ela tinha capacidade de executar num processo só, a gente poderia pular a etapa do desbaste e já ir para o acabamento. Tá ok? Desde que sua fresa ofereça condições. Se ela não oferece a fresa de acabamento, então faça por etapa. Desbaste, depois acabamento. Ok? E por fim, aqui teria a peça. Tá? Nessa situação aqui, a gente ficou mudando lá de... digamos, fugiu o raciocínio aqui. Como eu simulei aquilo lá, o material mais grosso, o material mais fino, aqui mesmo eu colocando aqui para definir ele abaixo, ó, ele não aceitou. Tá vendo? Ok.
Vamos ver se agora ele colocou. Parece que agora ele desceu. Tá? Foi só porque eu mudei uma coisa, mudei outra. Agora ele vai recalcular. Ok. Vou vir aqui e vou simular todos os percursos. Tá vendo? Agora ele separou. Aí sobrou só a pecinha. Tá vendo? Exatamente a pecinha que a gente quer. Aí cada caso é um caso. Às vezes, tipo assim, é melhor você fazer, principalmente na questão da largura aqui, ela um pouquinho maior, se você tiver a possibilidade depois de cortar na serra, se esse alinhamento for uma necessidade, tá ok? Mas essa seria uma alternativa para chegar a esse resultado aqui que foi mostrado, tá ok? Então, enfim, galera, basicamente é isso. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!